Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre muito empreendedorismo e oportunidades, em especial para você, empresário aqui do nosso estado de Goiás e os nossos associados aqui de Aparecida de Goiânia, da nossa querida ACIAG. Hoje temos como estrela do nosso Podstar Rejane Moreira, ela que é formada em administração, análise de sistema, especialista em finanças, participa de vários projetos sociais com foco em desmistificar as finanças para empreendedorismo, em especial para as mulheres empreendedoras e, além de tudo, em especial, e o motivo de hoje ela está aqui conosco para falar muito sobre o Dona Nani, que é aí uns produtos que ela faz e ela que põe a mão na massa mesmo e vai falar muito sobre esse projeto que ela desenvolve, que esteve aqui conosco na Expo Conecta, que foi realizada na CIAG. E a gente vai conhecer muito sobre ela, sobre o empreendimento Dona Nani e sobre o trabalho que ela desenvolve. Rejane, bom dia, seja muito bem-vinda à CIAG. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, é isso aí mesmo. Nós trabalhamos com muito amor, né? Empreendemos na gastronomia, com biscoitos, né? Nosso Dona Nani é Rejane, mas por aí só chamou Dona Nani. E aí, nós fazemos biscoitos caseiros, massas como pastéis, empadas e tudo bem manual ainda. Eu gosto, apesar da gente ter máquinas para mexer, para bolear, mas eu acho que o caseiro ainda faz a diferença, né? Então, a gente tem um biscoito amanteigado, que em Goiás só nós produzimos esse tipo. Temos de doce, temos de sal, e aí com várias coisas, canudinhos, tartaletes, com as coisas que a gente via mais antigamente, que hoje ninguém produz. Então, a gente trabalha mesmo bem caseiro, e aí, sempre com sucesso, né? E a gente vai falar muito isso para você ficar com água na boca aí também e querer comprar e adquirir os produtos lá da Dona Nani. Antes, eu quero mandar aquele abraço especial para os nossos patrocinadores, as empresas que estão aqui conosco, que nos auxiliam a levar até você o nosso Podstar. Temos com a gente o Grupo Orivaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Mobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. E a sua empresa pode e deve vir fazer parte aqui do nosso Podstar, sempre trazendo informações com qualidade, em primeira mão e dicas de empreendedorismo para todos vocês. E a gente pede para que você que está nos assistindo compartilhar aí esse link, pois vale muito a pena a gente conhecer um pouco mais sobre a Rejane, a Dona Nani, sobre o empreendimento dela e sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo durante toda a sua trajetória. Primeiro, até para a gente conhecer, Rejane, você é de onde? Pelo sotaque não dá para negar, né? Eu nasci em São Luís do Maranhão, mas só nasci mesmo. Meus pais foram transferidos logo após meu nascimento para Sergipe. E assim, fui criada, eu digo que eu sou de Aracaju. Nem digo que nascimento eu sou de São Luís, eu sou de Aracaju. E trabalhando com finanças, né, pelo país, com empresas médias, grandes. Vim conhecer o Goiás, apaixonei e fiquei aqui. Aí já há alguns anos, eu acho que 10 anos antes de eu mudar definitivamente, já vinha para cá e apaixonada. Chegou o dia que eu disse, não, agora vamos mudar para o Goiás. Aí meu esposo, não, como é que a gente vai sair da beira da praia, né? O que todo mundo pergunta. A gente fica louco para ir pro mar lá. Gente, mas também enjoa, né? A praia enjoa. A gente vai cansando. Eu sou menina que surfava. Lá não tem, assim, Olha como isso. tem aqui. Então, eu surfava. Eu sempre gostei de coisas mais naturais. Então, e a praia, luau, essas coisas. Então, eu vivi bem o que eu tinha para viver na praia. E aí, quando eu apaixonei, porque hoje o mundo está se tornando tão mais difícil, o goiano tem aquele jeito de acolher, o jeito de tratar as pessoas, de manter uma alegria no coração, que eu digo, não. Isso aí é o que eu busco para minha velhice, é o que eu busco de ter na qualidade de vida, é o que eu quero ter de amigos. Ótimo. E aí eu passei a já pensar na possibilidade. Quando chegou o dia, eu disse, agora vai, e vim.
Já cheguei, comprei apartamento e depois eu disse, já vou abrir minha empresa e comecei, né? Trabalhando e empreendendo. Já vim com a família. E é bom a gente pensar isso, porque realmente a gente está aqui, a gente fica louquinho para arrumar um motivo de ter um emprego, um trabalho, vamos morar na praia. Mas também a gente vê essa forma inversa. E nessa época você trabalhava, né, com administração. Isso. Eu sempre trabalhei com administração, especificamente na área mais de projeções, né, com finanças e projeções para crescimento, desenvolvimento dos negócios. E venho desenvolvendo várias coisas, né? Porque eu formei muito cedo, né? Gente, quando eu vejo já 50 e poucos anos, né? Os cabelos brancos estão nascendo, mas amo a área financeira e descobri muitas coisas, né? Que a finança, a gente só recebe e tabula dados e tem que organizar para saber que o nosso negócio vai. E isso foi muito bom, porque quando eu botei o meu negócio, ele já foi um negócio pronto, já nasceu maduro nesse sentido, porque eu já tinha noção do que era um fluxo de caixa, de um contas a pagar, de um contas a receber, quanto eu tinha que saber se fosse dar certo, se fosse dar errado, em quanto tempo o meu retorno financeiro ia ter. E você calculou isso, é difícil? Não, não é difícil. A gente só tem que saber que os números não são difíceis. E tem que ter uma dedicação, né? E tem que ter realmente, assim, a gente fala até de forma rigidez para que os números realmente sejam fidedignos, para que batam realmente, né? Isso. Desde o primeiro, eu vou produzir. Eu pensei, como muitos empreendedores, né? Vou produzir. Tá, eu tinha o meu trabalho, meu esposo dele e tal. Eu disse, bem, para me manter eu quero começar meu negócio. Então, eu vou ter que investir em quê? Primeiro eu comecei. Então, todo mês eu já dispensava um valor e deixava lá para como imobilizado. Eu disse que já era imobilizado o meu negócio. Aí, ó. Por quê? Porque eu não preciso. Eu penso assim, se eu vou comprar um carro, eu já sempre é o pensamento da pessoa. Se eu vou comprar um carro e posso pagar em 5 anos, como muita gente faz, eu também posso guardar o dinheiro durante 5 anos, né? E ele vai rendendo numa boa forma de aplicação. Em vez de você estar pagando juros... Eu vou lá e negocio o carro à vista. É muito melhor. E eu disse, bem, eu já vou começar meu negócio também assim. Então, eu ia deixando o valor ali. E aí, quando vinha, aquele produto me interessa, eu ia lá e comprava à vista. Mas eu ia fazer o quê? O caixa. Já ia anotando. É do meu negócio. Então, eu disse, esse dinheiro é tanto. Então, todo mês eu ia botando um valor lá e quando saía, despesa. Despesa para isso, despesa... porque, gente, na patisserie, na parte de comida, né? Tem muito... É forminha, é isso, é muita delicadeza. Sim. E é muita coisinha. Então, você não pode chegar e vou sair e fazer uma compra só. Aí você viaja, você vai em São Paulo, você vê coisa linda. Você vai no Rio Grande do Sul, você vê coisa linda. Então, você tem que ter um dinheiro em caixa. Então, aí eu ia sempre e interessada. Eu disse, não, eu sei que quero botar um negócio, já fazia bolos e tal. E você vai, uma forma de bolo e tal. E, gente, empreendedor tem que anotar. Nós temos que anotar. O que acontece? Então, desde o começo, eu dispensei um valor e ia comprando. No outro mês, botava mais um pouquinho. No mês que não dava, também não colocava. Mas já tinha o fluxo de caixa do meu negócio. E quando eu abri o CNPJ, eu já tinha quase tudo esquematizado. E disse, bem, eu vou produzir, tá? Qual o preço do produto? Que é onde eu vejo muitas mulheres que auxiliam, né? Negócios pequenos, mês. A gente vê muita situação assim do achismo, né? Não, eu acho que é o dobro do preço. Normalmente eu gastei tanto, vou pagar o dobro. Mas bem, não é assim, né? Às vezes você tem um produto de muita qualidade. Gente, eu adoro passear nas feiras, eu vejo cada produto lindo. Como é que a pessoa vende esse valor àquele produto? Porque ela bota, você vê o amor, você vê a dedicação, a qualidade a gente que trabalha com comida, a gente sabe que ela fez. Sim. Ela trabalhou com bons insumos. E aí ela perde a essência. E às vezes ela não consegue imprimir o custo dela. E ela bota porque ela faz o bom, ela quer fazer o melhor, mas ela não vai se manter muito tempo no mercado, porque independente disso, o mercado, as coisas vão subir e o cliente já não acostuma com o valor do produto dela. Se você aumentar R$1, é isso, mas a gente vive num país que tem inflação. Sim.
E o cliente não quer saber disso. Então, uma dica para todo mundo que vai empreender, começar, organize sempre o que entra e o que sai em valor. Por quê? E façam o meu produto. Se eu vou fazer um bolo que gasta meio quilo de trigo, tanto de manteiga, tantos ovos, faça a tabela. Hoje ele custa tanto. Você bota o valor daquilo. Por quê? Fora isso, eu tenho uma embalagem, eu tenho isso. Você então, tem a logística, isso. você tem a perda do material que às vezes é perecível, tudo isso tem que colocar. Tem que colocar no preço. E eu digo, gente, se você no mínimo, eu acho isso muito complicado. Eu sempre explico assim, então bota o que eu gasto de insumos mais embalagem. E o seu transporte? Porque se você vai para um evento, você tem um custo de transporte e logística. Se você vende numa feira, se você vende na rua, a depender do seu modelo de negócio, você tem uma logística X. No mínimo, essas 3 coisas você agrega. E sem contar, assim, às vezes até seria necessário até o tempo, né? A gente colocar o tempo. Isso aí a gente está falando em preço. Eu disse para ele saber o preço do custo. Do custo, né? Isso é o custo. Aí, viu? Você já está me ajudando até. Já estou falando coisa errada aqui. Está me então, ajudando aqui. Então, qual o custo do seu produto? Ele tem um custo de produção, que é esse que você bota os itens. O custo dele é o custo de produção, mais o custo de transporte, o custo de embalagem, aí você vai ter, ainda tem as perdas, né? Eu sempre boto, tem um tantinho de perda, porque você vai perder aquele chantilly que foi a mais. E aí tem os insumos, as coisas que você usa pela cozinha, aí eu digo despesas administrativas. Então, o custo do seu produto é o de produção, mais custos agregados, que são transporte, embalagem, e os custos gerais, que eu digo, administrativos e tal. Aí você formulou o custo do seu produto. São todos esses custos. Então, ele chegou. Gente, é centavos. Aí a gente vai falando aqui, parece que é um montão. Não, mas é centavos. Mas você tem que dividir esse centavo. Então, ele é o custo. Então, ele custou tanto. Aí, bota a sua mão de obra. Às vezes, quem está começando, bota uma mão de obra mais em conta. Às vezes, eu não vou contar mão de obra. Eu digo assim, sempre ao empreendedor, você não trabalha de graça porque você tem que comer. Perfeito. Então, você tem que botar. Nem que você tire R$2 de cada potinho, R$1 que seja. Mas se você vendeu 20, você tem R$20 daquela sua produção. Porque você tem que pagar as despesas de casa. E aí você isso. Aí com a mão de obra você chegou. Então, eu somei tudo, meus potinhos, dizendo que deu R$5. Porque quando você faz em uma produção, mesmo seja pequena, você consegue ter um valor ideal. Aí, nossa, deu R$5, R$5,50, né? Vamos fechar em valores assim. E aí eu tenho uma margem de lucro. Aí a pessoa acha que essa hora aqui é a história do dobra. Que não é assim, não é? Não. Porque se ele dobra aquele valor, o que acontece? Você também tem o seu preço, ele é formulado pelos seus custos, mas você também tem que fazer análise de mercado. Meu produto pode ser muito bom, mas no mercado lá vizinho ele custa 8. Mas a minha produção, eu usei uns produtos, insumos muito bons e ele saiu a 9. Ah, mas João vende a 8. Bem, assim a gente tem que aprender a se valorizar. Se João vende a 8, aí você vai lá. Ele teve um cuidado ao fazer, ele usava luva, ele usava touca, ele tinha uma cozinha higienizada, que produtos ele usa, quanto tempo ele vai se manter no mercado? É isso. Eu sempre digo, gente, quando você der valor ao que você produz, aquela pessoa que produz muito bem, ela vai ter um negócio gigantesco. Então, se dê valor. Essa forma, né? E como você disse, assim, você até com esses projetos sociais que tenta desmistificar, mostra que, quem vê assim, às vezes você fala assim, assusta, porque não sei como funciona. Mas na hora que você mostra, que explica, é fácil, é de fácil entendimento. E com a prática, a pessoa ali incorpora-se no seu dia a dia, na sua rotina. Porque, gente, separa. Regiane, eu vou fazer compra. Você não vai comprar para fazer só um bolo. O empreendedor hoje qualquer negócio de qualquer tipo, de qualquer tamanho. Eu vou fazer compras. Eu vou comprar insumos para tudo. Então, eu não posso botar aquele valor daquela compra em um produto só.
também é um erro bem comum. E eu disse, não, na minha fábrica eu não vou fazer isso, porque eu venho ensinando só o tempo. Gente, o trigo vem em quilo, uns 5 quilos, 1 quilo, tem fardo de 25, depende do seu negócio que você vai usar. Mas a sua receita é quanto? Se um pacote de trigo é R$4 e eu só vou usar meio quilo, então o custo dele na minha receita é R$2. É R$2, isso. É bem simples. Então, quando você sabe, e aí, aumentou o trigo, você já vai e só altera o valor do trigo. Aumentou o ovo, você só aumenta o valor do ovo. Mas se você, na primeira vez que você fez a receita, você botou o preço do lado, você já vai saber o custo da sua receita. Sim. Mesmo que você faça 20, 30, porque no dia que você precisar voltar para precificar, houve uma alta de um insumo ou uma baixa do insumo, é fácil para você. Você não vai fazer retrabalho, porque a gente tem que estar com foco na cozinha, ou tem que estar no foco de vendas, porque cada negócio é no seu serviço. Isso não é só com quem produz comida, né, gente? É o meu serviço. A gente está usando essa como forma exemplo. como exemplo, até porque a gente sabe que muitos empreendimentos, as empreendedoras mulheres iniciam ali na alimentação. Dentro de casa. Sim. Uma pergunta também, todo mundo faz, e o meu negócio também é assim, até para... Eu deixei bem claro, para pontuar, eu comecei dentro de casa. Então, há 10 anos lá, dentro do meu pequeno apartamento aqui em Goiânia, eu disse, não, esse quarto aqui vai ser só do meu empreendimento. Metade da cozinha e tal. Por quê? Eu tinha que entender que eu não pagava aluguel, Sim. porque o apartamento era meu, era quitado, mas no dia que eu quisesse crescer, eu teria que pagar um aluguel. Sim. Ou comprar um negócio. Então, nas minhas despesas, eu já botava aluguel. Eu alugava uma sala para mim. E tá certo. E assim, já é uma visão de futuro. E essa preparação é muito importante para quem quer empreender, porque a gente fala, o brasileiro é empreendedor nato. Isso. O que puder, ele já quer... Mas só não sabe ver os custos. Mas precisa disso, porque da mesma forma que somos empreendedores natos, também somos um dos países onde os números de que empresa se fecha no primeiro, segundo ano, bate recorde mundial. Mas por quê? Você já parou? Eu já parei várias vezes para me perguntar. Você já pensou? Aí você já está explicando para a gente, faltando esses detalhes. Mas a gente não aprendeu a ser empreendedor. Nós somos natos, você acabou de dizer. Então, a vontade de ser é maior do que o conhecimento técnico. Isso. Ninguém explicou para a gente finanças na escola. E cada vez mais eu vejo isso necessário. Acho que às vezes muito mais do que do que hoje que a gente... Duas coisas que eu tenho falado com as nossas entrevistas e conhecendo os grandes empresários, aquelas pessoas que estão empreendendo, inteligência emocional e finanças. Isso deveria começar na escola. Na escola, mas na escola era lá no maternal mesmo. E passar com todas as crianças passarem por todo esse processo. Isso. Até faculdade ter isso. Esse auxílio de inteligência emocional e finanças. Porque isso é que faz a diferença no dia a dia da vida das pessoas. Exatamente. Porque eu entendo finanças. Cara, você não precisa entender finanças raiz, o que é custo médio, o que é isso. Não. Você só precisa entender que você começa... Você só pode gastar o que você tem. Você só pode gastar o que você recebe. O brasileiro foi ensinado a ir e gastando e passa no cartão. E cria uma dívida e faz uma cotinha. Não. Se eu ganho um salário, eu só posso gastar um salário. E o certo era não gastar nem um salário. Não, estou dizendo, eu só posso gastar um salário. O que tem ali, né? Vamos pelo assim, o básico do básico. Regiane, mas um salário não vem. Então... Se você não vai, ou você estuda para ganhar mais, ou você empreende em algum lugar, que é o que todo mundo faz. Sim. Aí, o que o empreendedor se endivida? Eu sempre gosto de buscar o problema na raiz para mostrar a solução, que não é difícil. Vou empreender. Mas você empreendeu sabendo quanto você botou no seu negócio? Não. Você sabe até hoje quanto você botou no seu negócio? Não. Faça uma média. Errei, eu não sei. Faz uma média hoje até hoje. Porque quanto vale o seu negócio? Sim. Quanto vale o seu negócio? E aí, se eu anotei tudo, né? Como eu faço, como eu ensino, eu digo que meu empreendimento é um empreendimento escola. Você tem visão da sua vida, né? Você tem visão do seu negócio. Mas eu digo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, agradeço demais porque desde muito cedo eu tinha um tio que era contador. E era da época que não tinha sistemas, né, gente? Eu ainda tinha 486, que foi quando lançou o computador. Que eram umas bombas, então eu tive um 486. Logo meu pai me presenteou
aquela maravilha que na época, hoje você diz assim, quem trabalha com 486? Não, Ninguém, né? Nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. Muito, eu já perguntei a um menino de TI, ele fez o que é isso? Assim, então vai estudar um pouquinho de história da tecnologia. E eu sempre fui apaixonada, então, por números. Então, esse meu tio contador, ele era contador raiz, né? Que calculava tudo na mão. E eu, quando cheguei, esse tio, sei fazer isso no computador. Aí ele, todo mundo ia brincar. E eu, de manhã, eu ia todo sábado que eu estudava, né? Eu ia pro escritório, achei lindo, né? Ele foi para Aracaju, ele era do Rio, ele era contador do Alpargatas, aquele negócio. Eles foram abrir uma empresa lá. E ele disse, vou morar aqui, já estou me aposentando também. E aí eu achava lindo ele trabalhar com aqueles números já. E eu estou aqui apaixonada. Como é que calcula ICMS? Que era na mão, não era depois. Ainda não era esse cálculo automatizado de hoje, não. Tudo pronto, não. Era depois, né? Então, assim, você tinha dia, você tinha prazo. E eu chegava, eu calculo para você, me ensina aqui, como é que faz? Aí ele, Aí um dia eu cheguei e disse, por que não faz isso no computador? Ele disse, não quer você usar? Aí eu disse, eu vou trazer meu computador para cá. E botei lá no escritório dele. Todo sábado eu ia para lá. Então, eu acho que foi a educação que eu tive. Sim. Qual a diferença? Eu digo, por que eu consigo ver com facilidade? Porque eu tive essa educação. Então, o que é que falta? As pessoas têm essa visão e eu ensino na escola. E a vontade de aprender. A gente sabe que tem essa mística mesmo, esse preconceito de querer evoluir, de querer se qualificar, mas é uma oportunidade. A gente... Eu falo assim, nós... Tem muitas coisas, a gente tem que caminhar juntos para crescer, um dando apoio para o outro. Isso. Mas essa vontade, essa determinação tem que vir de cada um. Isso. E o associativismo, eu acho que ela vem para dar essa ajuda a todos. Sim, porque é isso também. Eu tenho um conhecimento, você tem outro, mas quando a gente associa o bom de um com o bom de outro, onde é que eu estou melhor, onde é que eu estou pior, onde é que eu posso... Isso faz uma diferença para o empresário. Demais. Ele começa pequeno. Eu cheguei aqui na CIAG e disse, não, estou com uma pequenazinha, empresinha lá tal. E depois eu disse, por que eu estou dizendo que a minha empresa é pequena? Aí ele falou, você já tira notas, você já tem sistema. Eu disse, não, minha empresa é grande, ela só está no formato pequeno. Mas foi conversando com os outros empreendedores em rodadas de negócio. Então, assim, aí você entende que todo empreendedor, primeiro, ele tem que entender que ele sozinho ele não vai a lugar nenhum. Que ele tem que buscar entidades para associar, entidades para buscar conhecimento técnico, parcerias de negócio. Eu não consigo produzir tudo. Gente, você não é Deus. E o pequeno é o que mais sofre com isso, porque ele não consegue ter tempo. Não. É aquele negócio. O pequeno, ele é o que tem que fabricar, ele é o que tem que vender, ele tem que calcular, ele tem que fazer tudo. Mas tem que procurar ajuda e realmente adequar. Eu ainda falei para a Rejane, quando a gente começou aqui, que eu quero um podcast com ela só para a gente tratar desses assuntos. Principalmente para auxiliar o empreendedorismo feminino, que a gente valoriza muito e temos que valorizar, que é a base de sustento de grande parte da família brasileira. Nós precisamos falar sobre isso. Mas hoje eu trouxe ela aqui para a gente falar sobre a dona Nani. Eu quero saber como que essa profissional de administração, que tem todo esse conhecimento que ela está trazendo aqui para a gente, ela resolveu colocar a mão na massa. Bem, a mão na massa veio de cada vez mais os amigos pedindo encomendas, né? Aquele docinho de castanha do Pará, só você faz. Castanha do Brasil, né? Agora a gente pode falar mais castanha do Pará. Castanha do Brasil, só você faz. Aquele bolo de casamento que não sei quem vai casar, vai encomendar com você. E aí foi crescendo, aí já vinha empresa assim, já tem que amadurecer o negócio, abrir o CNPJ certinho, porque é o caminho do empreendedor, né? Sim. Tem que ter, porque você emite a nota fiscal, você consegue, se eu não tivesse uma firmeza financeira, e já precisei, né? Em alguns momentos, pego o subsídio ou vou e pego o empréstimo. Até para investir na empresa mesmo, né? Porque se eu tirar toda vez o meu capital pessoal... Uma administradora sabe que isso não é o caminho certo. Não é o caminho certo. Então, aí o pessoal, você pega empréstimo? Eu pego. Uma lição que eu aprendi muito nova. Uma vez eu fui comprar um veículo e isso eu levei para a vida toda. Eu fui comprar um veículo e sempre comprava à vista, né? Essa mania de comprar à vista. E eu não usava cartão de crédito. Nunca gostei. Sempre tive, mas nunca usava.
E aí o cara virou assim para mim e disse assim, mas você não tem histórico financeiro. Eu, como assim? Eu compro carro, tem 5 anos que eu compro aqui, a minha caminhonete é à vista. E eu não tenho histórico financeiro? Ele fez, não. Aí eu disse, pronto, a partir de hoje, o que eu fiz? Todas as minhas compras eu faço e passo num cartão só. Ele vai naquele dia no banco X, ele tá lá, o dinheiro já tá na conta. Sim. Mas eu só compro no cartão, porque eu fui criando. E isso é verdade. É uma Porque pequena quem coisa. paga À vista não tem. Eu no dia me choquei. É um verdade, dado assim. É um fato. É um fato. Eu não tinha histórico. O cara às vezes você não tem história. Aí eu parei, nossa, eu fiz a minha história, esqueci do meu histórico financeiro. Mas eu tinha 20 e poucos anos, e aí eu fiquei pensando, e agora? E agora? Não, agora eu vou tomar isso como exemplo. Então a gente não deve ver aquela barreira daquele momento. Eu me choquei. Como pessoa, naquele momento eu acho que eu não estava madura o suficiente. Eu fui para casa e tal, e aí cheguei sempre no colinho do papai. Pai, aconteceu isso. E ele, filha, que bom que você é uma pessoa aberta. Conversa com o pai. Você deve sempre comprar suas coisas à vista. Mas que tal deixar? Foi ele que me disse. Que tal? É à vista, você tá com dinheiro, tá? Mas você compra e diz que vai pagar daqui a 30 dias. Bota um cheque. Ainda era a época do cheque, né, gente? Essa carinha de nova, sem botox, sem nada mais. Já tem... Nossa, nós já chegamos nos 50. Aí, e ele disse assim, filha, vai e compra, mas deixa o dinheiro. Nunca compre sem ter lastro. Sim. É uma coisa que eu sempre compro. Não meto a mão onde eu não alcanço. Tá certo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Como pessoa, a Rejane é uma pessoa extremamente dedicada. A gente abraça as pessoas, então às vezes você adoece. Eu descobri há bem pouco tempo. Eu tive assim, no meio da minha produção, a fábrica toda, é dezembro, vamos lá! É meu momento. Aí chega assim, pá! Uma pequena infecção que me desestabilizou. Eu disse, gente, a gente não é nada. Sim. Meu pai sempre disse, eu parei, disse, olha os ensinamentos do meu pai, filha, o dinheiro tem que estar ali, não gaste nunca o que você não tem. Se você não alcança, não vai. Mas se você tem capacidade e sabe que tem, vá, sem medo. Ótimo. Então, são as duas coisas que os empreendedores têm que ter. Visão, a capacidade de empreender, que é nato, mas com o pé no chão. E foi assim que surgiu a Dona Nani. Das encomendas, vem das encomendas e vai abrir o CNPJ. Aí comecei. Vai ter uma festinha no Sebrae. Aí tem CNPJ, tenho, porque quase ninguém tinha 10 anos atrás. Ninguém comprava um bolo com CNPJ. Ninguém pedia um coffee break e tinha que tirar. Muitas vezes também me pediam. Eu não tenho, você tira na minha empresa? Eu disse, tiro. Você já tem? Tenho. Eu disse, por que você não abriu o seu? Então, aí eu ia lá, não, vamos. Aí ensinava, fazia com a pessoa. Por quê? Porque a gente tem que começar. Não é que é correto, errado ou não errado. É a forma com que você tem. E se eu me acidentasse na cozinha e precisasse de um auxílio? Tem. E acontece. E não é só comigo, não. Isso eu reclamo com o meu pedreiro, com os meus amigos eletricistas, com toda a minha equipe. O bom de ter essa qualificação que você tem, que você entende todo o processo, sabe das necessidades. Isso. E auxilia as pessoas a saírem da informalidade. Às vezes você fala, é caro sair da informalidade. Não. Pelo contrário, é caro quando lhe faltar alguma oportunidade de trabalho por algum momento de saúde ou qualquer coisa que seja. Isso. Aconteceu esses dias, né, com um rapaz que trabalha conosco já tem alguns anos também, porque eu acho que assim, cabeleireiro, pessoa que presta serviço bem, a gente tem que manter, eu digo, do ciclo de amizade. Valorizar. E aí eu abri o MEI dele há muitos anos e tal, você vai trabalhar, tire nota, seja honesto, nunca aceite isso, assim, tá, vai. E ele se acidentou. Trancaram ele na moto, ele indo trabalhar, trancaram e se acidentou. Aí ele caiu, daqui a pouco ele me liga. Acidentei. Meu filho tá precisando de ajuda, quer que eu vá aí? Tá no hospital? Ele, não, tô bem. Machuca a perna, não sei o que aconteceu. Mas eu queria lhe dizer logo, sabe por que eu não paguei o MEI esse mês? Será que eu vou ter direito ao benefício se eu precisar de parar de trabalhar? Eu tenho 2 filhos. Aí eu disse... Olhem, aí aquilo se me encheu de orgulho, porque ele entendeu desde o início a necessidade.
Tem gente que diz assim, não, eu vou sair do negócio para dar dinheiro pro governo. Não é, gente. Não. É para um momento desse. Então, achei super interessante ele chegar e dizer assim, nossa, eu não paguei esse mês. Eu disse, calma, eu vou entrar aqui. Se eu tiver seus acessos no meu computador, senão eu ligo para sua esposa e resolvo. Não preocupa, não. Se cuida aí, se precisar, me liga. Aí, daqui a pouco, eu fui lá, paguei a taxa, disse, depois a gente se acerta, meu amigo. Vai em paz. Então, a gente, como empreendedor, tem que ter essa visão. Às vezes uma pessoa chega na cozinha e diz assim, não, porque eu estou recebendo auxílio e eu vou trabalhar com você aqui. Eu disse, bem, ou você é MEI e eu vou contratar você como MEI, ou você é meu funcionário. Porque se você se acidentar aqui dentro, o que vai acontecer? Eu vou arcar com uma coisa que eu não quero. É irresponsabilidade. Sim. Porque, não, pode ser que nunca tenha. Pode, mas pode ser que tenha. Pode ser que tenha. E o dia que tem, complica tudo. Isso, complica tudo. Então, assim, a gente tem que formalizar e nós temos que pensar. Vou abrir um negócio? Vou. Foi como eu pensei. Eu fui comprando as coisas, deixando um pouquinho. Gente, a gente que trabalha, tem as nossas despesas, não é fácil. Mas você vai deixando, para você ter o seu capital inicial. Foi aquilo que você me falou. Eu tenho meu pequeno capital inicial. Comecei, aí as encomendas vão surgindo, né? No ramo de comida, se é de serviço, também vão aparecendo. Você tem que investir nas suas mídias sociais, você tem que fazer uma série de coisas. Não é que eu faça, porque eu sou muito falha em algumas outras coisas, porque às vezes eu lembro mais dos outros do que de mim. Mas eu digo para os empreendedores, não faça sempre o que eu faço. Faz essa parte, não o que eu faço. Né? Exato. E aí o que eu digo? Gente, bote aquele valor e pense assim, se aquele também é a minha única fonte de renda, eu tenho que entender que aquele montante, eu tenho que pensar em 3 a 6 meses que eu não vou ter dinheiro. Então, eu posso botar muito? Não, comece pequeno. Sim. Eu quero começar com muitas coisas. Não, comece menos. Porque você enxuto, você vai saber apertar e folgar e não vai quebrar. Isso. Porque uma empresa não quebra por falta de dinheiro, ela quebra por falta de giro. A mesma coisa eu digo, eu trago do grande para o pequeno. Você não vai quebrar, porque se você pegar o seu capital e comprar um monte de coisa que não vai usar agora, você deixou no seu estoque dinheiro parado. Então não faz isso. Se você está começando agora, começando a se empreender, estou começando com o cachorro quente, você tem a pretensão de vender 20, compra 2 pacotes que tem 10 cada um. Sim. Se acabar, saia feliz, que já vai, aquele dinheiro você gira, porque nem todo empreendedor tem dinheiro. A gente tem que entender também. Que isso é um gap. E eu vou explicando, vai de pouquinho. E será que às vezes você quis empreender com bolo, mas você faz um doce que vai vender melhor porque o seu local de venda é melhor. Tem que ter esse time, tem que ter esse feeling do que você tem. E o seu dom culinário veio de onde? Das minhas vós, né? Eu tenho um problema quando eu tava assim, correndo essa pergunta. Gente, é uma coisa assim que é muito engraçada. Todo mundo faz, Regiane, você tem biscoito de doce de sal? Você faz canudinho de doce de sal? Você faz o que de doce de sal? Aí todo mundo fica assim, porque tudo é de doce de sal? A minha metade é doce, a minha metade é de sal. A minha avó materna era uma boleira de mão cheia, fazia aqueles bolos de casamento gigante. E a minha avó paterna fazia aqueles bolos de sal. Quem aqui em Goiás, quem conhece muitas coisas maranhenses, né? Aqueles bolos de tapioca, aquelas coisas. E desde muito pequenininha eu ficava só do ladinho dela ali. Quando eu tinha oportunidade de ir para São Luís, ver como ela fazia aquelas coisas. E eu acho que minha paixão, várias vezes me perguntam, como é que começou? Era ver a minha avó fazer aqueles negócios. Eu gostava de ficar na cozinha olhando as pessoas fazer. E aí foi primeiros de sal, e a minha avó, a família de São Luís, dos dois lados, né? E a gente mora em Sergipe, quando eu fiz 15 anos, eu sou a primeira neta, né? Por parte da mãe, e aí a minha avó veio, ficou aqueles aparatos de cozinha lindo. E eu sentei com ela para bater os meus bolos, porque naquela época ainda aquele bolo que era o tamanho dessa mesa aqui. Eu sinto falta disso, viu? Gente, eu tenho amigos, né? Nossos amigos desde a escola, de infância, que eles dizem assim, eu nunca comi um bolo tão gostoso como o da sua avó. Aí, com o tempo, nossa, o seu bolo tá igual ao da sua avó. Mas eu aprendi com ela.
E minha avó não gostava da batedeira, né? Na minha casa já tinha batedeira naquela época, mas ela não, ela fez na mão. E eu sou daquela que, de vez em quando, eu me pego batendo bolo na mão. Aí meu esposo pergunta, você é preguiça de pegar a batedeira ali e botar em cima da bancada? Eu disse, não, é porque eu quero bater o bolo na mão mesmo. E a gente hoje, não pode perder a essência. Também participa. Muito, muito. Ele também põe a mão na massa? A mão na massa e tudo, mas os recheios, eu que não meto a mão, os recheios mais. Parte de carne, temperos, é ele que manja. Eu só vou lá pra se tá bom mesmo. Como a gente diz aqui em Goiás, se tá bom mesmo. Se tá gostoso. Então, o Dona Nani não é só docinhos, não. Eu faço bolos, doces, salgadinhos, a gente tem, né? Salgados. Uma parte da biscoitos, né, doces e de sal, e a parte de pastelaria, que eu gosto muito. A gente é muito apaixonado por pastel, como todo goiano, né, que eu já sou goiana do pai rachado, mas pastel é um dom, né? Minha família tem um pouco de brasileira, um pouco de chinesa, e já foi se adequando, né, ao longo do tempo. Então, pastel na nossa casa não falta, né? Uma coisa, se você chegar hoje, não tem nada, tem pastel. Tem pastel. E é bom, não tem nada, tem uma coisa muito pastel. Melhor que é pastel. Que é bom Minha demais. neta já chega e diz assim, pastel, vovó. Então não tá nada melhor. Então e é uma coisa que todo mundo gosta. Eu faço um evento, eu acho que 30% então você faz é pastel. Muitos eventos também. Muito evento. Eu comecei a fazer isso porque os amigos chegavam, me encomenda isso, mais isso. E fui agregando. Aí um dia, você faz o buffet pra mim? Faço. Ótimo. Eu montei meu apartamento todo com o buffet. Foi assim que o Dona Nani foi crescendo, fazendo os buffets, as festas. E aí, já estava com nota, já tinha tudo. E o Dona Nani foi crescendo com isso. E aí chegou um momento que agora eu só vou trabalhar mais com isso, porque a cozinha foi especializando, eu fui entendendo que tinha que botar fichas técnicas na parede, e quando ela já não cabe, você tem que ter o ponto de equilíbrio, até quantos funcionários eu quero ter, até quantos auxiliares eu quero ter, até qual momento. Então, aí foi na época que eu comecei a já parar de ver aquele só empreendedorismo por vontade e ter o técnico, o empresarial. Então, são os momentos da vida. A gente falou muito sobre o começo, né? Porque muita gente fica no começo, recomeça e nunca vai. Sim. E aí, foi naquele momento, eu disse, agora eu só vou fazer esses. Aí, enxuguei e comecei, eu vou fazer os melhores desses. Ótimo. E é bom mesmo. O que a gente experimenta aqui. A gente fala que aqui na SEAG a gente experimenta, viu? Não tem propaganda enganosa, não. A gente fala porque a gente acompanha e experimenta aqui os que tem aqui na SEAG. E como é que a gente faz para pegar e comprar os produtos da Dona Nani? Nós temos uma fábrica, né, de loja em Guinerópolis, né, nossa fábrica, a primeira fábrica, nossa segunda já está aqui, né, desenhando o nosso projeto de expansão aqui para Aparecida, né, por isso que eu já estou aqui junto com a SEAG, que a gente está caminhando junto, por isso que eu sempre disse no começo e repito, associar os nossos negócios a pessoas e a outros projetos, porque a gente se sente abraçado, a gente na hora, não é porque eu tenho uma vivência, isso porque a gente fica insegura como todo mundo. Sim. Então, quando a gente tem essa capacidade de chegar aqui, tem diretores maravilhosos, aí eu não vou citar o nome, porque senão vai dar briga, mas as pessoas chegam e dizem assim, não, às vezes você tem uma conversa, você vem trazer o biscoito e vem conversar, e aí você troca informações, você troca conteúdos, você se enaltece e você vê que o seu trabalho está sendo bem feito. E os empreendedores, às vezes, precisam sair de dentro de casa, eles precisam sair da cozinha, eles precisam sair desse negócio. Tem que ter mais encontro. Eu acho que hoje a gente se vende tanto quanto o produto. Se você tiver uma boa comunicação, você tiver esse contato com as pessoas, a chance de ter sucesso é muito maior. Eu escuto muito, não, eu não vou. Você já participou de uma rodada de negócio, você já sentou com outros empreendedores para tomar um café. Sim. Não, porque eu não gosto de falar. Tudo bem, tu não gosta de falar? Não. Então, escute, mas vá. Vá. É isso. Porque quando você escuta, você vai abrir uma luzinha na sua cabeça. Você vai dizer, uai, por que eu não vi isso? Como é que eu não percebi isso? E aí você vai ver a falha de um, pode ser a sua falha. O que o outro deu certo, você implementa no seu negócio. Sim. E eu digo que empreender não é fácil, gente, mas luta. Mas
mais fácil é quando você consegue ver o que o outro já passou, o que o outro empreendedor. Então, as associações, elas vêm muito para isso. Eu sempre digo, gente, associa. Eu sou uma mulher, como empreendedora, graças a Deus eu tenho um braço do meu lado, mas se não tivesse, eu ia ter a mesma garra. Porque ele é ao meu lado. Eu nunca quis que ele fosse na minha frente nem atrás. Porque quando o meu marido estava na minha frente, eu troquei. Quando foi atrás, eu também troquei. Tá certo, porque a gente tem que falar assim, tem sempre uma mulher atrás. Não, tem que ser do lado. Do lado, ao lado. Tem que ser ao lado. O casal tá junto. É dessa forma que a gente prospera e cresce, um do lado do outro. Do lado do outro. E mulheres empreendendo, para elas... Eu vejo que é muito mais difícil. Muitas me chamam, né, no direct. Hey, que massa que você falou sobre aquilo. E eu respondo, converso com todos, porque a mulher, ao empreender, ela tem um peso que é a responsabilidade dos filhos, da casa, de cuidar do marido ou não. E muitas vezes ela sustenta o negócio. Por isso que eu digo sempre, é tão importante entender que ela entenda que finanças não é difícil, que se ela entender o negócio dela, ela vai organizar a família dela. Então, as despesas pessoais dela vêm primeiro, antes até do negócio. Porque como é que ela vai se sustentar se aquela for a única fonte de renda, você né? vem dali, né? Isso. E isso no meu negócio eu faço e mostro, uso o meu case para que elas entendam. Rejane começou do zero, como todo mundo, entregando os primeiros docinhos, entenda as primeiras encomendas, aquela encomenda, gostou, quem foi a boleira, quem foi a doceira, quem foi a salgadeira, e eu fazia tudo. Tá. E vou até hoje, eu gosto. As pessoas vão dizer, então encomenda meu salgadinho, a partir de 1.000, 1.500, eu vou lá no seu evento frito na hora. Eu não vou fritar lá na minha casa? Aí eu chego toda arrumadinha com meus aparelhos, frito lá. Gente, salgadinho quentinho na hora é outro nível. A verdade é essa, né, Jane? É outra coisa. Pegar ali do que às vezes mas é só uma coisa informal. Eu já tenho clientes que dizem, não, eu vou levar e vou fritar lá. Como é que faz? Eu disse, eu uso óleo de algodão. Aí tem a qualidade. Seu salgadinho é mais caro que os outros? Se você já comeu? Aí a pessoa, não, você já sabe a diferença da fritura? Não, então. Aí eu sempre frito e tal. E a pessoa, nossa, aqui na feira mesmo, a pessoa disse, nossa, mas eu estou comendo um salgadinho que não está deixando óleo na mão. Eu disse, é diferente a fritura, o sabor, a crocância da massa, junto com isso. Então, isso vai fazendo com que o cliente entenda que o meu preço vai ser um pouco diferenciado, mas que eu tenho um produto de qualidade. A qualidade que você está oferecendo é outro nível. Regina, aqui a gente gosta também de conhecer um pouco mais os nossos entrevistados, sabe? As nossas estrelas da manhã aqui. Sabemos que você tem esse sucesso com a Dona Nani e principalmente esse trabalho que você fez trazendo com os projetos sociais, com foco realmente em auxiliar cada vez mais pessoas. E nós vamos ter um podcast sobre isso ainda, viu? Mas eu queria conhecer da Rejane. Tem algum hobby? Tem um tempo para você fazer algo que você gosta? Você já falou que surfava. Quando era mais nova, sim, amava, né? Alguém vai pegar alguma foto muito antiga de vez em quando e bota. Ainda tem lá. Só nunca tive cabelo pintado, mas assim, adorava surfar. Nordeste, né? A gente, em beira de praia. Meus pais sempre tinham que viver na nossa infância. Depois fui jogadora de basquete. Quase ia para a seleção, foi quando eu quebrei a perna, e aí vocês sabem que não era bem. Então, as minhas coisas vão se encaminhando com o tempo. Mas eu amo esportes. Mas aí, com a medida, eu não pude tanto correr, nem tal, por causa desse pequeno incidente. E fui levando. Então, a Rejane hoje tem como hobby ainda ir à praia. É bom demais esse hobby. Gente, eu digo que meu apartamento é perto do aeroporto de Goiânia, porque assim, eu olho pro marido, final de semana livre, sem evento, eu não sei o quê, como é que tá a passagem? Tem ponto no cartão, porque a gente, como empreendedora, não para financeiro, né? Vamos. E aí a gente vai e fica lá. Eu tenho uma facilidade de acostumar com coisa boa, viu? Né? Eu sou desse jeito também. Vamos, pelo amor de Deus. Não, gente, eu não sou muito de sair, a gente trabalha o tempo inteiro. Se dedica, né? A gente tem que ter um momento então, pra gente meu hobby também.
É isso. Fora isso, Regiane, você não vai. Mas a gente também, a família tem lá, é fácil, é só a passagem. Chega lá, a mãe, irmã, me trata feito uma princesa. É seu quarto tá aqui, não quero nem que você venha na cozinha. Mas eu não consigo, né? Não, mas eu vou, faço, porque tem a linha, meus sobrinhos têm a lista de gostosuras, né? Quando eu chego lá, tia, aquilo que você não faz pra mim o ano todo, né? Então, um hobby que eu tenho muito é viajar, degustar vinhos e uvas e passear aqui por esse Goiás. Eu gosto muito. Vinhos e queijos, né? E a gente gosta. É um hobby que meu marido tem. A gente não é de beber, mas de degustar, sim. É ótimo. E você falou de viagem, gosta de viajar. Cita um lugar pra gente que você fala, tem que ir lá. E se você falar Aracaju, você vai falar, vai em tal lugar em Aracaju que é bom. Bem, eu não vou puxar, né? Aracaju do Nordeste eu acho a melhor, né? Por quê? Porque ela consegue não ter muita vida noturna. Você vai, passeia, mas à noite tem os barzinhos, tem o nosso caranguejo lá, o amendoim cozido, que muita gente não conhece, com a famosa cervejinha. Um copo de cerveja lá é normal todo mundo tomar, mesmo quem não gosta de álcool, porque o caranguejo que você vai quebrando, que é uma higiene mental, gente, não é comer caranguejo. É chupar o caranguejo, porque ele vai quebrando de pouquinho, você vai tirando, não tem nem carne aquele negócio, né? Mas é uma higiene mental, porque você senta sempre entre amigos e você vai, e conversando, e pai, aí você toma um refrigerante, aí tem as bebidas. E um lugar que eu sempre sugiro quem vai passear lá, muitos amigos vão, né? Às vezes vão conosco também, é a Orlinha Pôr do Sol, né? Que já encontra do Rio, e aí tem uma ilha lá que é muito boa da gente ir, que ela vai. Durante alguns períodos do dia ela tá cheia, outra tá vazia. Então você tem que ir na vazia, quando começa a encher, você tem que pegar o barco e ir embora. Mas é gostoso, é um passeio diferente. Bom demais. E fica essa dica, então, pessoal, conhecer lá Aracaju, que não teve oportunidade ainda. Isso. A gente pergunta se torce para algum time de futebol. Se gosta, se torce. O único que eu ainda achava bonitinho era o Grêmio, não sei porquê. Mas não sou muito fã de futebol nenhum. Aí aqui o pessoal tanto grita na minha cabeça ali, Vila, que é bem do lado também. Mas aí vou entrar numa briga, né? É melhor ficar neutra. Regiane, uma frase que você gosta de falar, ou que você gosta de ouvir, você gosta de refletir? Quem não se mexe, não cresce. É isso. E com tudo isso, eu quero agradecer imensamente a participação da Regiane Moreira. Ela que é a proprietária e idealizadora do Dona Nani. Ela que é ela fez administração, análise de sistema, especialista em finanças, educação financeira, que auxilia outras pessoas, em especial mulheres nesta área, e que tem essas delícias da Dona Nani aqui, que sempre traz pra gente, e a gente sabe tanto que é bom e que vale muito a pena, e que esteve conosco na Expo Conecta. Regiane, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Sabe aqui que a SIAG está sempre de portas abertas e já fica mais ou menos conversado. A gente vai ter um bate-papo sobre educação financeira aqui, viu? Perfeito. Estamos aí à disposição. Muito obrigada a vocês. Adoro vir a essa casa, digo que sou sempre bem querida, me sinto uma pessoa acolhida. E venham fazer parte aqui da associação, que vale super a pena. A gente vem e sempre cresce, nunca sai do mesmo jeito que entrou. A gente está aqui e é a minha frase: quem não se mexe não cresce. Eu saio lá da minha fábrica, é o dia que eu disse, hoje é o dia que eu estou de princesa. Eu venho, aí daqui eu vou fazer umas compras, eu vou conversar com as pessoas. E é assim que a gente cresce, né? Aprendendo sempre, que a gente está sempre aprendendo. A gente não sabe, eu digo assim, eu nunca sei nada, eu estou sempre aprendendo. E é isso que a gente quer, cada vez crescer juntos. A SIAG, junto com os nossos empresários, fomentar o desenvolvimento e as oportunidades cada vez mais. E eu peço para que você compartilhe o link aí que hoje desse bate-papo especial com a Dona Nani, a Regiane Moreira, que vale muito a pena o conhecimento que ela nos trouxe aqui sobre educação financeira, sobre empreendedorismo e também sobre essas dicas importantes aí, esse produto diferenciado que você pode adquirir aí do Dona Nani. E antes de agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, as empresas que estão conosco, como o Grupo Eribaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César,
Moto Aires, Doutor Urgência, Saúde Não Pode Esperar, SciTech e Vibracom. Agradecendo mais uma vez a nossa estrela dessa manhã, Regiane Moreira, lá do Dona Nani. Convido vocês para compartilhar o link e aguardo vocês na próxima semana. Um abraço a todos e fique com Deus.